Imagina só, no auge da Guerra Fria, aconteceu um dos êxodos mais estranhos e secretos da história. Mais de 14 mil crianças cubanas foram enviadas pelos próprios pais, sozinhas, para os Estados Unidos. Essa é a história da Operação Pedro Pan. Para a gente conseguir entender essa operação, a gente precisa começar com a pergunta mais fundamental e, sinceramente, mais angustiante de todas. O que pode gerar um medo tão grande a ponto de uma família se separar, talvez para sempre? Essa é a questão que está no coração de toda essa história. Então, a resposta para essa pergunta começa lá no clima político de Cuba, logo depois da Revolução. O medo não surgiu do nada, sabe? Ele foi alimentado por uma série de eventos muito rápidos e também por uma campanha de desinformação bem eficaz. E bem no centro dessa ansiedade toda estava esse conceito jurídico aqui, o pátrio poder. A simples ideia de que o Estado poderia interferir na relação mais sagrada que existe, que é entre pais e filhos, era o maior medo para muitas famílias cubanas daquela época. E olha só, é aqui que a gente vê como esse medo foi, sabe, instrumentalizado. Começou a circular um boato fortíssimo de que o governo do Fidel Castro ia acabar com o pátrio poder. A realidade, não existia nenhum plano para isso. Mas, num clima de total incerteza, quando o governo negava, as pessoas ficavam ainda mais desconfiadas, e o boato se espalhou como fogo. E essa linha do tempo aqui ajuda a gente a entender por que esse boato pareceu tão real, tão crível para tanta gente. Com a nacionalização de indústrias e principalmente o fechamento das escolas particulares em 1961, a ideia de que o Estado ia passar a controlar a vida das crianças pareceu um próximo passo lógico para muitos pais que já estavam apalmerados. E foi nesse cenário de pânico que uma operação clandestina, sem precedentes, começou a tomar forma. Uma rota de fuga secreta foi criada especialmente para as crianças de Cuba. Gente, o número é chocante. Mais de 14 mil menores de idade desacompanhados. Foi o maior êxodo de crianças refugiadas no hemisfério ocidental naquela época. Isso dá uma dimensão do tamanho do medo que tomou conta da ilha. E quem organizou tudo isso? Bom, não foi uma coisa simples. Foi uma coalizão bem complexa. Publicamente, era liderada por esse padre, o Brian O. Walsh. Mas por trás tinha o governo dos Estados Unidos, ativistas secretos em Cuba e até dinheiro de empresas americanas que tinham sido expropriadas lá. E o esquema, né? Como funcionava na prática? Era, por um lado, surpreendentemente simples, mas claro, tudo feito no mais absoluto segredo. As isenções de visto, que costumam ser super burocráticas, viraram só umas cartas. O governo americano bancava as passagens, basicamente transformando voos comerciais em transportes de refugiados. Só que, claro, a jornada não terminava quando o avião pousava. Para essas 14 mil crianças, chegar em Miami era só o começo de uma vida completamente nova e cheia de incertezas. Assim que chegavam, elas eram espalhadas pelo país inteiro. E um ponto muito importante aqui, elas ficavam em lares temporários. A lei proibia que elas fossem adotadas, porque a esperança, na época, era que essa separação das famílias fosse por pouco tempo. Só que aí, a operação teve um fim abrupto. Em 1962, a crise dos mísseis de Cuba estourou e todos os voos foram cancelados. De repente. E por 3 anos, muitas dessas crianças ficaram num limbo. Aí, em 1965, começaram os voos da liberdade. E a boa notícia é que quase 90% das crianças que ainda estavam no programa finalmente puderam se reunir com seus pais. Mas é claro que a experiência de ser um Pedro Pan não foi a mesma para todo mundo. Longe disso. As memórias e os destinos de cada um variam, e muito, criando narrativas bem conflitantes sobre o legado dessa operação. Existia a narrativa oficial, né? Aquela que era promovida pelo governo dos Estados Unidos em filmes como The Lost Apple. A imagem era de otimismo, mostrando crianças felizes, se adaptando super bem e aproveitando as oportunidades na América. Era uma imagem construída com muito cuidado. Só que, ao mesmo tempo, começou a surgir uma outra narrativa, que mostrava um lado bem mais sombrio da história. Livros como Contra Vento e Maré trouxeram relatos de uma solidão imensa, de dificuldade de adaptação e, em alguns casos, até de abuso. Um contraste chocante com a versão oficial. E os caminhos que essas crianças seguiram na vida adulta, nossa, são incrivelmente diversos. É impressionante ver a variedade. Alguns, como o senador Mel Martinez e o Michael Bezos, realizaram o famoso sonho americano.
Outros, se sentindo deslocados nas duas culturas, acabaram entrando para a contracultura ou até mesmo para grupos que simpatizavam com o governo cubano do qual eles tinham fugido. E tudo isso nos leva a um debate que, olha, continua até hoje. Qual foi a real natureza da Operação Pedro Pan? Foi um ato humanitário ou foi uma manobra política da Guerra Fria? Basicamente, existem duas grandes interpretações, dois lados dessa moeda. A primeira diz que foi uma missão de resgate, puramente humanitária. A segunda diz que foi uma arma política, pensada para enfraquecer o novo governo de Cuba, causando uma fuga de cérebros e gerando propaganda negativa. E no meio dessa discussão toda, a questão do envolvimento da CIA é central. E as evidências, gente, são completamente contraditórias. De um lado, tem uma decisão judicial americana que diz que a agência não teve nada a ver com isso. Do outro, ex-agentes que admitiram ter fabricado o boato do Pátrio Poder que foi espalhado justamente pela Rádio Swan, uma rádio da CIA. A verdade fica aí, no meio dessa névoa. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, bem complexa. A Operação Pedro Pan não foi só um evento histórico, né? Foi a soma de 14 mil infâncias que foram completamente redefinidas pela política global. Como é que a gente se lembra de uma história onde o amor de família, o medo que paralisa e a estratégia da Guerra Fria estão misturados desse jeito, para sempre?